Olá, pessoal! Eu sou o professor de matemática Nilcélio de Melo. E na aula de hoje falaremos sobre sistema de equações lineares. Então, vem comigo! Para iniciar a aula de hoje, temos este desafio aí. Se nós estivéssemos em uma aula presencial, daria a você alguns minutos para me responder quanto vale sapato mais homem vezes apito. Como nós estamos numa aula online, eu vou fazer um pedido. Pare o vídeo, dentro de instantes, você retorne para ver a solução e ver se você acertou. Então, esperando que você tenha aceitado o desafio, nós vamos resolver este desafio iniciando na primeira linha, pessoal. Primeira linha diz para nós que os 3 pares de sapatos aqui indicados, ou tênis, né? Valem juntos 30. Então, o valor de cada par aqui de tênis é igual a 10, visto que um par valendo 10, mais o segundo par valendo 10, mais o terceiro par valendo 10, então juntos valem 30. Com isso, ao pensarmos na segunda linha, nós conseguimos visualizar que os dois aqui, homens juntos, também valem 10. Isso porque, já que na segunda linha temos o valor de 10 aqui já calculado anteriormente para o tênis, então nos resta concluir que o valor 10 do tênis mais os dois homens aqui juntos valem 20, portanto, os dois homens também que valem 10. Opa! Então, olha só nosso desafio sendo aí desvendado. Até agora nós, então, temos aqui, vamos trazer para a terceira linha, que um detalhe, o pulo do gato é agora, hein? Se na linha anterior, 2 homens valem 10, um sozinho vale 5. Nessa terceira linha, temos o valor do homem, 5, com 4 apitos, juntos valem 13. Nós vamos concluir que os apitos aqui juntos, pessoal, valem 8, né? Vamos entender. Nós temos o valor de 5, que é o valor de um homem, mas os apitos juntos, homem mais os 4 apitos valendo 13, assim nós concluímos que os 2 apitos juntos valem 8. Então, de forma resumida, que conclusão nós chegamos até agora? Recapitulando. Recapitulando, nós temos que o valor de homem é 5, o valor de cada tênis também é 5. Por que mesmo? Porque o nosso par vale 10. Se o nosso par vale 10, cada unidade do tênis vale 5. E o nosso apito, vamos desvendar esse mistério baseado, então, no nosso slide anterior, na nossa tela anterior. Se todos os 4 juntos valem 8, 4 apitos juntos valem 8, nós deduzimos que cada um deles tem o valor igual a 2. Agora sim, nós podemos concluir nosso mistério, nosso desafio apresentado aqui hoje, fazendo a seguinte operação matemática. O valor de tênis, 5, mais o valor do homem, aqui também descobrimos, calculamos que vale 5, vezes o apito, que vale 2. Aqui agora é a operação básica de matemática, respeitando primeiro, né, pessoal, a multiplicação. Fazemos primeiro a multiplicação, 5 vezes 2, 10. Depois fazemos a operação de adição, concluindo, chegando ao resultado, a resposta igual a 15. E aí, você acertou o nosso desafio? Porque é baseado nele que nós falaremos sobre o sistema de equações lineares. Então, vem comigo. O nosso
eixo temático é sobre funções elementares e modelagem matemática. O que nós vimos ali inicialmente foi pegar um probleminha ilustrado que podemos depois trabalhá-lo em forma de modelá-lo de forma a alcançarmos o resultado desejado. Então, nosso tópico a ser desenvolvido, a ser trabalhado é o sistema de equações lineares, onde, ao final dessa aula, você que me acompanha será capaz de resolver problemas que envolvam um sistema de equações lineares. Além disso, você conseguirá, assim, resolver um sistema de equações lineares com duas variáveis. Se nós fôssemos considerar cada um daqueles objetos apresentados anteriormente, o tênis, o homem e o apito, nós teríamos aí um sistema com 3 variáveis. Agora, nós vamos focar num sistema com somente 2 variáveis. Aquele foi só para aquecimento. E nós temos nos conteúdos relacionados aí, conteúdos que são a álgebra e as equações com 2 ou mais variáveis. Então, cara estudante, na aula de hoje, você vai identificar um sistema de equações lineares e será capaz, sim, de determinar a sua solução utilizando estratégias variadas. Conceituando o sistema de equações lineares, nós temos que um sistema de equações lineares é constituído por um conjunto de equações lineares que apresentam mais de uma incógnita. Para resolver um sistema, é necessário encontrar os valores que satisfaçam simultaneamente todas as equações. E aqui eu quero destacar com vocês que para termos sucesso em um sistema, todas as equações apresentadas nele precisam ser satisfeitas. No nosso caso, no exemplo apresentado, nosso desafio apresentado, tanto a primeira linha, que representa a linha de equação, a segunda linha, a terceira linha, todos aqueles valores que nós encontramos, 5 para o tênis, o valor de 5 para o homem, o valor de 2 para o apito, eles precisam satisfazer ali todo aquele quadro apresentado, todo aquele desenho ali mostrado. Isso que nós vemos, sublinhamos, destacamos aqui, que simultaneamente todas as equações precisam ser satisfeitas. E os métodos de resolução de sistemas lineares mais comuns são os métodos da adição, e substituição e comparação. Hoje darei destaque no método de adição. Em outra aula, outra oportunidade, nós aprenderemos os demais sistemas. Então, existem sistemas com 2, 3, 4 ou mais incógnitas. No entanto, iremos focar no sistema com 2 incógnitas, 2 variáveis. Agora vamos utilizar os métodos de adição, inicialmente. Temos aí o exemplo de número 2, considerando que aquele desafio lá foi o exemplo de número 1. Diz assim: Ana tem em seu sítio alguns porcos e galinhas. Sabe-se que a soma destes animais é 54 e que a soma de suas patas é 136. Sabendo-se disso, determine quantos porcos e quantas galinhas há no sítio de Ana. Opa, que informações são essas? Nós vamos modelar agora, de forma a transformar os porcos e as galinhas e as informações aí dadas em um sistema de equações lineares. Então, nós vamos montar o sistema transformando a linguagem matemática, a linguagem está aqui em língua portuguesa, modelando em linguagem matemática. Nós vamos chamar de X o número de porcos e Y o número de galinhas. Então, atentando à primeira informação dada para nós, temos aí que o X mais Y é igual a 54, retirados ali do enunciado do nosso problema. E para completar o nosso sistema, montando a segunda equação, diz que a soma das patas é igual a 136. Nós sabemos, né, pessoal, que os porcos têm 4 patas e as galinhas têm 2 patas. Portanto,
4x mais 2y igual a 136. 4 é o número de patas vezes o número de porcos que nós temos, mais 2, que é o número de patas vezes o número de galinhas que nós temos, chegamos ao total de 136 patas. Está aí o sistema montado com as duas equações. X mais y igual a 54, 4x mais 2y igual a 136. Então, utilizando o método da adição, neste método, a estratégia é eliminar uma das variáveis, somando as equações, ou seja, eu vou somar a equação 1 com a equação 2, objetivando eliminar, cancelar uma das variáveis, sobrando somente uma, e essa variável que sobrar, facilmente vamos calculá-la. Então, mas para isso é necessário que uma das equações tenha os seus coeficientes, as partes numéricas, né, como números opostos. Ou seja, o coeficiente de uma das incógnitas, se em uma das equações for o 2, o coeficiente da mesma incógnita na outra equação deve ser o menos 2. Então, se o coeficiente de uma das incógnitas em uma das equações for o 3, esse coeficiente da mesma incógnita na outra equação deve ser o menos 3. Exatamente isso aqui, ó, números opostos. Então, caso isso não aconteça, aqui nós não temos, né, pessoal? Ó, nós não temos esse número. Aqui nós temos x, coeficiente 1. Aqui nós temos o y, também coeficiente 1. Embaixo nós temos o coeficiente 4, coeficiente 2. Ou seja, não temos aqui coeficientes opostos. Nós vamos multiplicar uma das equações por um número conveniente para obter coeficientes opostos. Então, vamos aqui, ó. Optamos por multiplicar a primeira equação toda por menos 2. Ao fazermos essa operação matemática multiplicando por menos 2, multiplicando x por menos 2, multiplicando y por menos 2, multiplicando 54 por menos 2, nós obtemos menos 2x menos 2y igual a menos 108. Repare que na segunda equação não fizemos operação nenhuma, nós apenas repetimos. Agora, podemos utilizar o método da adição, vamos somar a primeira com a segunda equação, nos restando aqui, então, nesse somatório 2x igual a 28. Vamos até desprezar esse 0y, porque 0 vezes qualquer número é exatamente 0. Portanto, se 2x é igual a 28, o 2 que está multiplicando, ele, para ser eliminado aqui, né, nós dividimos os dois membros da igualdade por 2. Então, dividimos por 2 o primeiro membro, dividimos por 2 o segundo membro, ou conforme nós aprendemos, o 2 que está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Por isso, x é igual a 14. E de posse desse número 14, nós vamos substituir em qualquer uma das equações apresentadas. Na equação x mais y igual a 54, ou na equação 4x mais 2y igual a 136, ou ainda na equação menos 2x menos 2y igual a menos 108, o valor 14 é encontrado. Após substituirmos esse valor, aqui escolhemos a equação número 1, x mais y igual a 54, substituímos 14 aqui, onde era x, nós substituímos o valor 14, e assim nós encontramos o valor de y. Y vale 40. Acabou o problema? Não. Atenção, não acabou o problema, isso é importante dizer. Nós encontramos que x vale 14 e y vale 40, ou seja, o conjunto de solução, o par ordenado que forma esta solução é 14 e 40. Lembrando, é importante dizer que o valor da variável x sempre vem primeiro. Mas o problema perguntava o quê? Quantos porcos e quantas galinhas tinha no sítio de Ana. Então, agora sim, nós vamos voltar na nossa anotação primária e anotamos, verificamos que o x, que representa o número de porcos, é igual a 40. E y, o número que representa o número de galinhas, corrigindo, x,
o número que representa o número de porcos é igual a 14. Y, o número que representa o número de galinhas é igual a 40. Assim, concluímos que na fazenda de Ana há 14 porcos e 40 galinhas, obtendo assim sucesso nossa resolução. Para conferir, para tirar a prova real, para ver se nós acertamos o probleminha, basta voltar no nosso sistema e substituir. A soma dos animais é igual a 54? Sim. 14 porcos mais 40 galinhas é igual a 54, satisfazendo a nossa equação número 1. E substituir esses mesmos valores na equação de número 2, que a equação de número 2, nossa, é 4x mais 2y igual a 136. Então, 14 vezes 4 mais 2 vezes 40 igual, de fato, a 136, que é essa equação aqui, né? 4x mais 2y igual a 136. Muito bem. Então, vamos sintetizar a nossa aula de hoje. Primeiro passo é modelar corretamente o problema com enunciado. O que vem a ser isso? Nós vamos retirar o problema da língua portuguesa e vamos transformá-lo em linguagem matemática. Nós vamos modelá-lo. Lembrando que neste exemplo apresentado, nós chamamos determinado item X de um tipo de animal, nosso item Y chamamos de outro tipo de animal. Nós estamos ali fazendo uma modelagem matemática. Depois disso, nós vamos escolher qual método trabalhar e fazer os ajustes necessários. No nosso caso aqui, o método apresentado hoje foi o método da adição. O ajuste aqui foi, no nosso caso, multiplicar por um número tal, permitindo que a equação 1 tenha em uma de suas variáveis um coeficiente oposto a um dos coeficientes da equação 2. E, por fim, de postos os valores das variáveis já calculados, responder o que o exercício solicita. Que foi o nosso caso. Nós encontramos o x, nós encontramos o y, anotamos o par ordenado conjunto de solução xy, mas o probleminha não perguntava xy, ele queria saber porcos e queria saber galinhas. Então, é o terceiro passo. De postos os valores das variáveis, responder o que o exercício nos pediu. Vamos mais um? Para finalizarmos a aula de hoje? Então, vem comigo. Tá aí, ó. Resolva, no caso, este sistema abaixo. Na letra A, nós temos aí 2x mais y igual a 7. Na primeira equação, x menos y igual a 8. Então, conforme nós vimos, aqui temos coeficientes opostos na variável y. Porque na variável y, na primeira equação, tem o coeficiente 1. Subentendidos. Oculto o coeficiente menos 1 na segunda equação. Então, ao utilizarmos o método da substituição, o método da adição, vamos adicionar as duas equações. Somando 2x com x, temos 3x. Ao somar y com menos y, temos 0y. É desnecessário colocar. Afinal de contas, toda e qualquer variável multiplicada por 0 é igual a 0. 7 somado com 8 dá 15. Portanto, ao somarmos as duas equações, temos 3x igual a 15. Se 3x é igual a 15, x é igual a 15 dividido por 3. Portanto, x é igual a 5. Lembrando, né, pessoal? O 3 que está multiplicando o x no primeiro membro da igualdade, ele vai para o segundo membro da igualdade dividindo. Ou isso por quê? Porque para fazer com que esse coeficiente de x torne-se 1, basta dividir aqui por 3. E se dividirmos aqui por 3, o primeiro membro da igualdade, precisamos dividir por 3 também o segundo membro da igualdade, ficando, portanto, x igual a 15 dividido por 3, que é igual a 5. Agora, substituir o valor de x em uma das equações dadas e encontrar o valor de y. Você pode optar
por substituir aqui na primeira equação, pode optar por substituir na segunda equação. Aqui, vamos, por opção, por escolha própria, vamos substituir na primeira. E fica como exercício você substituir na segunda equação. E saiba que irá encontrar o mesmo resultado para y. A primeira equação nós temos que 2x mais y é igual a 7. Substituindo o valor de x por 5, então temos que 2 vezes 5 mais y igual a 7. Temos que 10, que é a resposta, o resultado de 2 vezes 5, que é 10. 10 mais y igual a 7. Temos que y é igual a 7 menos 10. Finalizamos que y é igual a menos 3. Com isso, nós temos aqui agora a x vale 5, que y vale menos 3. Podemos escrever o conjunto solução do nosso exercício. O conjunto solução representado pela letra S, ou em alguns casos também pela letra V, o conjunto verdade, ele é dado pelo par ordenado 5 e menos 3. Lembrando, é importante dizer que você sempre deve colocar primeiro a resposta, o valor do x, da incógnita x. Posteriormente, você coloca o valor de y. Então, é isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado do método da adição apresentado na aula de hoje. Lembrando daqueles passos importantes para o sucesso da resolução dos probleminhas de sistema de equações lineares. Grande abraço, até a próxima. Tchau, pessoal!